Olá a todos. Nesta sessão vamos continuar ainda com o Novo Testamento, em concreto com os Evangelhos, centrando-nos nos hinos cristológicos. Em concreto, no Magnificat, o Benedictus e o Nunc Dimittis, eu já traduzo para português, mas são conhecidos pelas primeiras palavras em latim, e uma breve referência ao prólogo do Evangelho de São João. Há outros hinos cristológicos, portanto, hinos que falam sobre Cristo, nas cartas de São Paulo, no manual tenho referência a eles, mas aqui nesta sessão vamos limitar-nos a estes hinos do Evangelho de São Lucas. Não vou fazer a exegese dos hinos, que é preferível lê-la em revistas ou em artigos da especialidade, como se costuma dizer, mas vamos relembrar aquilo que se calhar todos sabem, mas que podem ajudar a rezar estes hinos de uma forma eficaz, de uma forma realmente orante, né? Dar-lhe o valor que tenha de oração. Recordo que, seguindo os hinos em sentido cronológico, o primeiro hino, o Magnificat, minha alma engrandece o Senhor, diz Nossa Senhora, começa assim o hino, é um hino precisamente entoado pela Santíssima Virgem em casa de Santa Isabel, portanto na Judeia, nas montanhas da Judeia, provavelmente a Ein Karim, e uma resposta à saudação de Santa Isabel, que fica tão contente pela presença de Nossa Senhora e registra de uma forma sobrenatural no movimento do seu filho, São João Batista, no seu seio, e elogia a Santíssima Virgem, e Nossa Senhora responde com este grande hino de exultação, de sabor bíblico, apoiado, relembra o hino de Ana, a mãe de Samuel. Isso já é mais conhecido. Portanto, o primeiro é da autoria de Nossa Senhora. O segundo, Benedictus, bendito, é pronunciado por Zacarias, o pai de São João Batista, provavelmente na mesma cidade, em que foi pronunciado o Magnificat, em Ein Karim, 8 dias depois de São João Batista ter nascido. É o momento em que Zacarias recupera a voz, depois de ter ficado mudo durante 9 meses, por não ter acreditado na profecia de São Gabriel, ou no anúncio, melhor dito, de São Gabriel. E o terceiro hino é entoado por Simeão, um velho Simeão, no Templo de Jerusalém, 40 dias depois de Jesus ter nascido. É o que o Evangelho nos diz, quando se cumpriu o tempo da purificação, que para o caso dos varões, para o caso da mãe ter dado à luz um varão, um homem, eram 40 dias. No caso de se fosse uma senhora, era uma rapariguinha, eram 80. Portanto, os 3 hinos foram pronunciados no espaço de um ano, ou de menos de um ano. E talvez o mais interessante ou mais relevante, pelo menos pode ajudar-nos, 2 deles, é evidente que Nossa Senhora estava presente, o próprio Magnificat e o hino de Simeão no Templo de Jerusalém, por ocasião da apresentação do menino e da purificação de Nossa Senhora no Templo, 40 dias depois do nascimento de Jesus, como dizia. O segundo, o Benedictus, pronunciado por Zacarias, em Ein Karim, certamente Nossa Senhora estava presente, porque o Evangelho diz-nos que ela se encaminhou para a casa de Isabel e ficou lá 3 meses, como a anunciação. A Nossa Senhora se deu ao 6º mês da gravidez de Santa Isabel, pois é presumível, mesmo que tivesse saído imediatamente da sua casa, de Nazaré, teria lá passado os 3 meses até ao final da gravidez e certamente ficaria para o dia da circuncisão. Isto interessa-nos porquê? Porque é provável que a fonte dos hinos seja a mesma, seja Nossa Senhora, direta ou indiretamente, nos tenham chegado através da memória de Nossa Senhora.
Como é que estes hinos nos podem ajudar a conhecer ou a estar com Jesus? Eu diria que os três estão centrados em Jesus, no Messias, que, enviado por Deus, vem salvar Israel e o mundo. No Magnificat, Nossa Senhora não faz uma referência explícita ao filho que traz em si, mas é a sua gravidez que motiva o hino e nas grandes coisas que Deus fez nela, é impossível não relacionar com Cristo nela presente. No Benedictus de Zacarias, isto às vezes as pessoas não se apercebem bem, ou talvez não são completamente conscientes, embora a segunda parte é uma referência explícita ao próprio Filho, a São João Batista, como o precursor, o anunciador do Messias que há de vir, a primeira parte do hino está centrada no Messias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que visitou e redimiu o seu povo e nos deu um Salvador poderoso. Esse Salvador poderoso é o Messias, não é o São João Batista. O São João Batista é o precursor que o anunciará. E por fim, no Nunc Dimittis, agora podes levar o teu servo, diz Simeão, não é podes dimitir-me, mas podes-me levar, né? Porque os meus olhos viram a salvação. Nesse terceiro hino, Simeão tem o Messias nos braços e evoca palavras contidas em duas passagens dos cânticos do servo de Yahvé, da profecia de Isaías, quando se refere ao Messias que há de vir como luz das nações. Essas palavras aparecem explicitamente, como sabemos, no Nunc Dimittis. Então, os três hinos convidam-nos a contemplar Jesus como um dom de Deus à humanidade, um dom que nos vem salvar, Ele é o Salvador. Por isso podíamos dizer que os três hinos nos centram no que Jesus veio fazer, ou no que Jesus já fez, né? Na sua missão salvadora e redentora, de resgate da humanidade. Nesses hinos fica claro que a salvação vem de Deus e encontra-se em Cristo. Pois quando rezamos esses hinos, que saibam na liturgia das horas, quem as reza esses três hinos todos os dias, coisa que é muito bom, muito bonito e traz-nos já ao coração e à cabeça ou gera no coração e na cabeça um sentimento de gratidão e de admiração e de exultação por Jesus. Pois ao rezar esses hinos é fácil evocar em nós um sentimento de gratidão a Nosso Senhor e de profunda confiança na sua presença e na sua redenção, cultivar uma esperança e um otimismo nas graças que o Senhor nos trouxe. E como dizia antes, são hinos que nos convidam a exultar em Cristo. Porque realmente seria uma pena que olhássemos para Nosso Senhor, mesmo que intelectualmente soubéssemos que Ele era o Salvador, sem exultar até humanamente, né? sem nos alegrarmos, sem sentirmos vontade de lhe cantar ou de rezar hinos assim lindíssimos de gratidão a Deus. Os hinos renovam em nós as mais profundas esperanças de Israel nas promessas infalíveis de Deus. Eu queria ler duas palavras por exemplo, sobre o Magnificat, duas citações, uma do Papa São João Paulo II, quando diz o seguinte: na encíclica Redemptoris Mater, diz assim o Papa: nestas sublimes palavras, está a referir-se agora ao Magnificat Nossa Senhora, vislumbra-se a experiência pessoal de Maria, o êxtase do seu coração, sua alegria profunda, né, por aquilo que Deus fez nela, por trazer o Messias dentro de si. E também tenho aqui umas palavras muito bonitas de São José Maria, o fundador do Opus Dei, que recomendava esta oração, e dizia assim, ou escreveu assim: a nossa oração pode acompanhar e imitar esta oração de Maria. Tal como ela, sentiremos desejo de cantar, de proclamar as maravilhas de Deus, para que a humanidade inteira e todos os seres participem da nossa felicidade.
no Benedictus de Zacarias, o Zacarias sabe, pelas razões que talvez nos ultrapassem, mas que a vinda do Messias é iminente, alegra-se assim pela concretização das promessas messiânicas, já no horizonte, porque toda a história da salvação se orienta para esse momento, o momento da vinda do Messias, já presente ou já no horizonte. E agradece a Deus que o seu filho João seja chamado a preparar esse grande momento. Nós, quando rezamos assim no Benedictus, podemos alegrar-nos ao pensar como Deus nos quis salvar e também alegrarmos-nos com a sua proximidade, quis nos salvar de uma maneira muito próxima. Deus não se manteve à distância, quis ocupar-se pessoalmente de nós. Por fim, no Nunc Dimittis de Simeão, não nos esqueçamos que Simeão não sabia como é que a criança que tinha nos braços nos iria salvar, apenas sabia que nos iria salvar e alegrou-se com isso. Realmente nós que temos, nós o Senhor connosco no sacrário e que sabemos como nos salvou, temos muitos mais motivos para nos alegrar diariamente do que Simeão, que só viu Jesus uma vez, que nós saibamos, nunca mais, e aquilo, digamos, era o motivo da sua existência. Eu, sinceramente, quando estou na missa e apresento Nosso Senhor, eis o Cordeiro de Deus, tenho Nosso Senhor nas mãos, não é? Vem-me à cabeça essa nem sempre, infelizmente, mas enfim, com frequência, essa alegria de Simeão. Eu tenho o Salvador, tenho o Salvador nas minhas mãos. Não é? Pois esses hinos ajudam-nos muito a centrar-nos em Nosso Senhor com um olhar de gratidão. E por fim, eu queria fazer uma pequena referência ao prólogo do Evangelho de São João, que sinceramente depois não é propriamente um hino. Como sabem, no rito antigo da missa chamada Tridentina, lia-se no final da Eucaristia, fazia parte do rito, a leitura do Evangelho de São João. E eu penso que quando se dizem aquelas palavras e o Verbo encarnou, pois a pessoa se ajoelhava. Então, esse hino é um texto extraordinário. O Papa João Paulo II, na Jornada Mundial da Juventude do ano 2000, falava de que era uma espécie de cartão de visita de Jesus. São João quer dizer, eu vou falar de Deus encarnado, para que não haja dúvidas. O Papa Bento XVI dizia que esse prólogo, nos oferece uma síntese de toda a fé cristã e tirava imensas conclusões. Falava-nos que o amor de Deus por nós é um amor encarnado, que se encarnou. Deus é amor, Deus encarnou-se, fez-se homem. Portanto, é um sinal visível do grande amor de Deus pela humanidade. E ele concluía também que o nosso amor a Deus também tem que ser assim encarnado, tem que ser com gestos, não é apenas com grandes ideias. Temos que seguir a mesma lógica de Deus, de nos aproximarmos do Senhor com toda a nossa vida. Eu o que aconselharia, para não gastarmos assim muito mais tempo, era que lessem devagar o prólogo do Evangelho de São João, o primeiro capítulo, dos versículos até o versículo 18, meditassem sobre ele e perguntassem se essa leitura tem eco, por exemplo, na forma como rezamos o Ângelus ao meio-dia. O Verbo fez carne e habitou entre nós. O Verbo encarnou e habitou entre nós. Estamos a repetir palavras desse prólogo. Podíamos perguntar-nos se isso mexe cá por dentro, se nos diz alguma coisa para além das próprias palavras, gera em nós um sentido de gratidão e admiração pelo Senhor. E também queria referir-me brevemente a um pequeno gesto que fazemos todos os dias, todos os domingos na missa, quando rezamos o credo, inclinámos-nos e o Verbo se fez carne, e o Verbo encarnou. No dia 25 de março e no dia de Natal ajoelhámos-nos. Vale a pena dar relevo a esse pequeno gesto, que é como pedir ao nosso corpo que se admire por essa grande intervenção de Deus na história da humanidade. Fica simplesmente a sugestão
de ler com frequência esse prólogo, para também sermos conscientes com quem é que estamos a falar, quando estamos na oração a falar com Jesus. E com respeito aos hinos de São Lucas, melhor dito, os hinos que estão transcritos no Evangelho de São Lucas, eu aconselhava a rezá-lo com frequência.